Então abra sua Bíblia em João, capítulo número 7, versículo 37 a 39. E quero pedir para você paciência e atenção. Não vou demorar, prometo, não vou demorar, ok? João capítulo 7, 37 a 39. Aleluia. O telão ficou muito top, né? 7, de 37 a 39. Você que achar, diga amém. E em reverência à palavra de Deus, como é costume de todos aqui, fiquem de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Em reverência à palavra santa de Deus. Diz assim o texto, vamos lá? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Pai, nós oramos nessa noite com muita humildade no coração, Senhor, em total dependência tua, pedindo ao Senhor que tu uses o teu fraco vaso para falar ao teu nobre povo nessa noite, Pai. Deus, um povo educado na tua palavra, um povo que ama a tua palavra, que ama a tua presença. Então, Senhor, fala conosco e nós daremos glórias ao teu nome. Queremos declarar, Senhor, que não há espaço para a ação de outro Espírito neste lugar, que não seja o teu Santo Espírito, Pai. Que todas as mentes e corações estejam cativos à obediência e à iluminação da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus, e você diga amém. Amém. Vamos nos sentar, irmãos. O tema dessa mensagem, o pessoal fez a arte aí, o pessoal aí da mídia aí fez uma arte aí, que me pediram. O tema dessa mensagem, de repente, vai ser um pouco estranho para alguns, certo? Mas me permita explicar no decorrer da ministração. Eu quero falar com vocês hoje sobre a teologia das águas. A visão do Cristo, o Cristo na visão de João, certo? Ou o Cristo na visão joanina. Quero falar com vocês sobre teologia das águas. Quero falar com vocês qual é a visão de João. Viram que eu introduzi o assunto aqui dessa igreja, como é que essa igreja ela se surgiu e ela se sustenta por meio de Jesus. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para nós não fugirmos da centralidade da mensagem que chama-se Jesus. Jesus é o centro da palavra. Jesus é aquele que divide a história em duas partes. Ele está no início, ele está no fim. Nós não podemos fugir disso. Hoje, irmãos, há um apelo gigantesco. Há um apelo gigantesco hoje. Para quê? Para que ideologias humanas elas tomem o lugar da pregação do Evangelho. Há uma questão de humanismo tomando conta da igreja. Uma mensagem muito positivista, onde o homem pode tudo, onde o homem consegue tudo, que o homem passa a ser o centro da atenção. Na verdade, irmãos, eu sinto muito dizer para você, esse culto não é para você. Esse louvor aqui não é para agradar você. Não. A orquestra não está aqui tocando para agradar o seu coração, não. Tem um objetivo claro da nossa reunião aqui. Aqui tem alguém que ele precisa se agradar do que está sendo feito aqui. Aleluia. O culto aqui não é para mim, não é para você. Eu e você nos juntamos para cultuar a ele. E eu tenho uma boa notícia para você levantar a sua mão e dar glória. Se ele se alegrar do que você trouxe nessa noite, ele vai derramar um presente, que é a sua glória e a sua presença aqui nesse lugar. Então quero falar com vocês sobre isso. A Bíblia, irmãos, a Bíblia ela pode ser dividida em 4 partes dentro da questão de Cristo. Primeiro é o Antigo Testamento, ok? É a anunciação, ok? É quando se anuncia o Cristo. Depois o Evangelho é a manifestação. Depois as epístolas é a explanação. E o Apocalipse é a consumação. Cristo é o objetivo das 4 partes. Ele foi anunciado, ele foi manifestado, ele foi explicado e depois vai ser consumada a sua obra. Ele é a centralidade.
Então, quando você vê na centralidade da pregação, nós temos o Evangelho. Não são os evangelhos, é o Evangelho e os evangelistas, ok? Quais são os evangelistas? Os livros que compõem o Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses escritores, eles têm um objetivo claro: é mostrar Jesus sobre a sua ótica, é a maneira de ver. Por exemplo, quando você pode falar de uma lâmpada, você pode falar do formato da lâmpada, do calor da lâmpada e da iluminação da lâmpada, ok? Todos estamos falando da lâmpada, mas cada um sob algum aspecto. Mateus, ele tem um objetivo claro, claríssimo, de mostrar que Jesus é o Messias esperado por Israel. Por isso ele está escrevendo para judeus. Marcos, quando escreve, Marcos quer mostrar Jesus como o servo perfeito, o servo sofredor, porque ele está escrevendo para romanos. Lucas quer mostrar para Teófilo, porque Lucas e Atos é um livro só, é uma unidade só, é uma peça advocatícia de defesa de fé. Ele quer mostrar para Teófilo que Jesus é o homem perfeito. Então, ele quer mostrar Jesus como esse homem perfeito. Então, esses três escritores são chamados de sinóticos ou semelhantes. Mas aí entra o quarto escritor, que é João, aonde a gente se baseia aqui. João está escrevendo. João é o apóstolo mais longevo. João seria o decano. João seria o pastor Lessa aqui, ok? Então, Jesus disse que João iria viver mais do que os outros. Então, João, diz a tradição, João chegou a ser jogado num caldeirão de óleo fervendo para ser cozido vivo. Mas para espanto das pessoas, ele foi jogado num caldeirão de óleo fervendo, e ele não foi queimado, irmãos, ele saiu lá de dentro vivo, irmão. Sabe por quê, irmão? Aquele que Deus tem uma obra com ele, irmãos, o maligno não toca nele não, irmão, não tem jeito não. O diabo pode ter tentado destruir essa obra, mas não consegue, irmão. Ele pode, aleluia, essa é uma boa palavra, irmão. Ele pode ter ido contra você, mas recebe a palavra: por um caminho foi contra você, por 7 caminhos fugirá de você, porque você habita na sombra do esconderijo do Altíssimo, e é o Senhor que te guarda e que te sustenta. Então, devido a essa longevidade, João vai viver, alguns vão dizer até depois do 1º século, depois de 100 anos. E ele vai pegar um período da história muito complicado. João vai pegar o início do surgimento de uma heresia que coloca em risco a igreja, chamada gnosticismo. Não vou ficar explicando aqui detalhes disso aqui. O gnosticismo era uma praga vindo do pensamento que agora está misturado no meio da igreja. Olha isso, é um pensamento secular adaptado para a igreja. Tem alguma coisa semelhante com tempos atuais? É um pensamento secular adaptado para a igreja. Qual é esse pensamento secular? O pensamento secular é que havia uma divisão entre matéria e espiritual. E havia um homem no tempo de João, chamado Cerinto. Como é que nós descobrimos quem é Cerinto? Por causa dos pais apostólicos: Policarpo, Irineu de Leão, Eusébio de Cesareia, Pápias de Herápolis. Todos eles vão falar desse camarada chamado Cerinto. Eles vão dizer que João, presta atenção nisso, João estava numa, como é que eles vão chamar? Uma casa de banho, vamos colocar assim. Ele estava num balneário em Éfeso, que João era pastor de lá. Cerinto, pastor Marcelo, entra dentro do balneário. João chama seus amigos e diz assim: vamos fugir para que o prédio não caia sobre nós, porque Cerinto, inimigo da verdade, está lá dentro. Então está dizendo, aonde esse camarada está, eu não fico junto com ele, porque ele é inimigo da verdade. Ele é inimigo da verdade. Então João está se posicionando: não ando com quem anda errado, não ando com quem anda fazendo coisa errada,
Porque se você tiver, irmãos, andando no caminhão de lixo, você fica com o cheiro do lixo. Mas se você passar o dia inteiro na loja do Boticário, você fica com o cheiro de perfume. Porque o ambiente vai impregnar em você de acordo com aquilo que o ambiente tem. Então, João está se posicionando. E o que Cerinto, pastora Sonhana, ele pregava? Preste atenção nisso. Cerinto acreditava que havia uma diferença entre Jesus e o Cristo. Nós chamamos Jesus ou Cristo, é uma pessoa só. Jesus é a pessoa, Cristo é a missão, ok? Cristo é o ungido, é o enviado, ok? Cerinto não acreditava nisso. Cerinto acreditava que havia uma pessoa, Jesus, e havia outra pessoa, o Cristo. Quem era Jesus? O homem perfeito, o melhor homem que já existiu sobre a terra, mas filho natural de José e de Maria, que no dia do batismo, um aion, um espírito elevado desce sobre Jesus. Ele não acredita que a pomba que desceu era o Espírito Santo, ele acreditava que o Cristo desceu sobre ele e se apossou da figura de Jesus. O Cristo que está fazendo, a entidade divina que está operando. Lá no jardim do Getsêmani, na hora fatídica de Jesus ser entregue para ser crucificado, o Cristo vai embora e deixa o Jesus humano para ser morto na cruz. João, quando escuta isso, ele se posiciona, porque a igreja de verdade não fica em cima de muro. Crente de verdade se posiciona. Crente de verdade não abre mão daquilo que ele acredita. Essa é uma boa palavra. Crente de verdade não é dúbio naquilo que acredita, não fica fingindo se é ou não é crente. Eu sou crente mesmo, sou canela de fogo, sou pentecostal, sou da ADRB lá de Rio Bonito mesmo. E por causa da visão, presta atenção, por causa da visão ele determina escrever. O que você acredita vai determinar as suas decisões e as suas escolhas. O que você acredita tem que ser muito claro. Quem é essa igreja não pode ser dúbio. A mensagem que é pregada aqui não é dúbia. Aleluia. O que se espera daqui é dúbio. Não espere festa. Não espere determinado tipo de parceria. Não espere negociatas aqui. Aqui tem comunhão, mas não é comunhão que manda aqui, irmão. Aqui que manda, irmãos, glória, aqui que manda é a mensagem que diz: tu é pecador, miserável e vai para o inferno, mas pela graça de Deus há uma possibilidade de mudança na sua vida, e essa mudança passa-se pela vida de Jesus na sua vida. Eita! Presta atenção, vou repetir. A sua visão, o que você acredita determina o que você fala, o que você escolhe e o que você decide, vaso. O que você acredita? Você tem que acreditar no negócio, ao que o pastor aqui pregou. Ele acreditou nisso, ele pegou a palavra e acreditou, pronto, acabou. Alguns disseram que você é doido, você é maluco, porque você deu vale transporte, porque você deu tudo. Alguns chamam os jovens daqui tudo de doido. Quantos anos você tem? 22? Tu é virgem ainda? Tu é maluco? Tu é doido? 22 anos, não conhece uma mulher ainda? Você, dona, com 25 anos, não tem ninguém ainda? Você nunca experimentou? Ah, você é maluca. Não é que você é maluca, que você é doido. Quantos anos você tem de casado? 35. Você só tem ela, desde que você casou é só ela. Você é doido, nunca experimentou. Sabe por causa de quê? Porque eu decidi acreditar numa coisa. Eu decidi acreditar. Tem alguém comigo aqui, irmão? Eu decidi acreditar, seguir a palavra de Jesus, seguir a palavra do mestre. Então, quando João vai escrever, ele poderia ter escrito uma série de milagres, porque o próprio João vai dizer, fazendo uso de uma hipérbole:
Se todos os milagres que Jesus realizou na terra fossem escritos, o mundo não caberia de livro. É uma hipérbole. Ele está dizendo, Jesus fez muito mais coisa do que está escrito. Você vai ver, presta atenção nisso. As parábolas são bonitas, irmãos? Sim. São importantes? Sim. Mateus fala de parábola, Marcos fala de parábola, Lucas fala de parábola. Sabe quantas parábolas tem no Evangelho de João? Nenhuma. Nenhuma. Há uma série de milagres relatados em Mateus, Marcos e Lucas, mas João não escreve nada disso. João só tem um objetivo: provar que Jesus é Deus. Oh, eita glória! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Por isso ele vai escrever Evangelho, primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola e Apocalipse. Quando no Evangelho, João é taxativo, ele quer explicar uma coisa. E eu vou falar e alguém dá glória. Eu falo, alguém dá aleluia. Eu falo, alguém diz língua estranha aí, aleluia. Ele quer dizer, Jesus é filho de Deus. Jesus é filho de Deus. Oh glória, eu estou falando a verdade fundamental dessa igreja. Jesus é filho de Deus. Jesus é filho de Deus. Jesus é filho de Deus. Cadê você para reagir ao altar? Jesus é filho de Deus. E o bonito, Jesus é filho de Deus. Ele é amoroso, ele filhinhos, olha o que ele fala, filhinhos, né? É bem estilo pastor Marcelo, filhinhos, né? Eu tenho que adotar, eu tenho que aprender isso com o pastor Marcelo. Filhinhos, não pequeis. Agora presta atenção, mídia comigo aí por favor. 1 de João 1:1. O que era desde o princípio, o que vimos, olha, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra viva. Está vendo o que ele quer dizer? Ele está dizendo, o verbo nós tocamos, filho. Ele não é um espírito, ele não era uma fumaça, ele não era um anjo, e nós tocamos, é porque ele acredita no que ele está falando. Ele falou assim, eu vi, eu ouvi, eu aprendi e eu toquei nele. 1 de João capítulo 4 versículo 1, aí ele rasga. Aí ele vai dizer assim, amados, não creais em todo espírito, hein? Não creia em todo mundo que abre a Bíblia para pregar, não. Analisa a palavra, escute a palavra, medite a palavra. Mas pastor, tem muita mensagem na internet. E tem muita heresia na internet também. Então você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Agora o que ele fala, amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas serinto se têm levantado no mundo. Nisto, escuta isso, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, tal qual já ouviste que há de vir, e ele já está no meio de vocês. É o que ele está dizendo aqui. Não tem conversa. Jesus veio em carne. Qualquer pessoa que falar que ele não veio em carne é do capeta. Acabou. Irmão, eu estou falando com a Assembleia de Deus, irmão. Uma das coisas que é prática habitual dentro da Assembleia de Deus é expulsar demônio. Quer ver só? Quantos aqui tem experiência aqui? Quem já expulsou algum demônio na vida? Levanta a mão aí, irmão. Tem uns que estão expulsando até hoje, né, irmão? Aí os pastores, os antigos aí. Por exemplo, você expulsou um demônio e você não sabe se foi embora ou se... Quem é que está ali dentro ali? Quem que está aí dentro ali? Como é que você sabe, irmão, que a pessoa, irmão, foi liberta ou não foi liberta? Se tem um demônio ou não tem ali? O que você pede para ele falar? Fala aí, meu filho, que o sangue de Jesus tem poder. 2, fala assim, diz que Jesus veio em carne.
Um endemoniado não fala. Por que ele não fala que o sangue de Jesus tem poder? Porque o sangue vem da carne. Ele não diz, ele rosna para lá, ele rola para lá, mas ele não fala isso. Sabe por causa de quê, irmão? Quem é da bagunça nunca fala a verdade, ele sempre fala meia verdade. E João está aqui dizendo assim, não tem essa conversa, é isso que eu acredito. Porque 3 são os que testificam no céu. 1 de João 5, 7 e 8. O Pai, a Palavra e o Espírito, e os 3 são um. E esses são 3 os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Ou seja, Jesus é batizado e sangrou. Ele é, aleluia, carne. Ele é de Deus e ele é humano. Esse é o mistério, pronto, acabou. E os 3 concordam em um só. E é isso que nós anunciamos aqui, irmão, que ele andou e ele operou. Ele andou, ele operou debaixo, aleluia, da unção do Espírito Santo. Chegou uma hora em Mateus que ele disse assim: daquele dia, nem o Filho, nem os anjos, ninguém sabe, a não ser o Pai. Mas depois de ressurreto, oh glória, depois de ressurreto, ele disse: irmãos, essa é uma boa palavra para você dar glória. Ele disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. Adê, Rio Bonito, levanta a mão e dê um brado de glória àquele que tem todo o poder. E o mais lindo de tudo, João 1,14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Então você vai ver, irmãos, que João tem um objetivo. Quando ele escreve, ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo. E eu louvo a Deus por vocês. A sabedoria que vocês estão tendo. A sabedoria que vocês estão tendo. Quem sabe, irmão, se eu não falar muita heresia aqui hoje, pastor Marcelo me traga um outro dia, e eu vou pregar sobre Joel aqui, as gerações que se dão as mãos, irmão. Qual é o problema de muita igreja, irmão? Que as gerações não conseguem dar as mãos, elas não conseguem conviver. Uns querem viver só no passado, outros querem o futuro. Mas uma igreja saudável é a igreja que aprendeu a dar as mãos. Oh glória, aleluia, oh glória. Os jovens respeitam os cabelos brancos respeitam o novo movimento, aleluia. Mas ninguém abandona a centralidade, Jesus. Então ele não tem, irmãos, ele não relata parábolas. Os milagres são cirúrgicos, porque ele quer provar: Jesus é Deus. Por isso existem 4 milagres messiânicos. Quem gosta de anotar, 4 milagres messiânicos que os judeus acreditavam que apenas o Messias poderia realizar. Um deles, limpar o leproso. Segundo deles, expulsar um demônio mudo surdo. Terceiro milagre, um cego de nascença. Quarto, um morto depois de 3 dias. Então você vai ver que os demônios, expulsar demônio surdo-mudo, os outros evangelistas relatam. Limpar leproso, os outros evangelistas relatam. Mas nenhum evangelista vai falar do cego de nascença. Nenhum evangelista vai falar de Lázaro. Por que Lázaro, Jesus demora até 4 dias para poder ressuscitar Lázaro, já que ele era amigo dele? Nunca parou para pensar? É porque na cultura judaica, eles acreditavam que até 3 dias o espírito do morto parava sobre o corpo, havendo a possibilidade de voltar para o corpo. Jesus disse: deixa passar o 3º dia, para chegar no 4º dia. Eles vão dizer: não existe possibilidade. Não existe possibilidade. Já cheira mal, Senhor. Larga para lá. Não tem jeito de voltar. Aleluia. Retira a pedra e deixa comigo. Retira a pedra e deixa comigo. Retira a pedra e deixa comigo. E ele é tão poderoso que ele não poderia dizer: morto, ressuscita, porque senão todos os cemitérios, irmãos, iriam se levantar. Mas ele é cirúrgico e diz: Lázaro, Lázaro, vem para fora. E daqui a pouco Lázaro aparece ali e o povo vai e deixa. E é um milagre tão extraordinário que no capítulo 12 vão dizer que já não queriam só matar a Jesus, queriam matar a Lázaro. Fala assim: porque esse aí morreu e ele trouxe, porque ele é prova viva.
Ele é prova viva. Oh glória, aleluia. Lembra das lutas que essa igreja já passou? Lembra das dificuldades que passou? Elas só foram dificuldades ontem, mas hoje é prova viva, aleluia, de que Jesus opera. Quem aqui ainda é prova viva da operação de Deus? Pelo amor de Jesus, irmão, levanta a mão aí, dá glória, reaja ao altar, vaso. Endebre que sa de camarraci endorobia vrapsi cabarraci enarabaia. Mas é um milagre do cego de nascença, ok? Alguns estudiosos entendidos, que não sou eu sou curioso. Alguns estudiosos entendidos vão achar que esse moço, ele não tem globo ocular, ele não é só cego, ele não tem globo ocular. Joséfo vai falar de Bartimeu, que Bartimeu tinha os olhos furados. Bartimeu enxergava, e por causa do pai, que era um soldado, um general que se revoltou contra Roma, mataram a família dele, pegaram Bartimeu, furaram seus olhos e deixou o garoto vivo para dizer assim: você é o exemplo daquilo, quem vai contra Roma. Mas nesse garoto não, esse garoto, alguns vão dizer que ele não tinha globo ocular. E quando Jesus chega lá, vou repetir, quando Jesus chega lá, eu vou repetir, quando Jesus chega lá, alguém me entendeu aonde eu estou querendo chegar? Quando Jesus chega lá, quando Jesus chega lá, a DRB, quando ele chega lá, o pessoal vai perguntar para ele assim: Senhor, quem foi que pecou? Os pais dele ou ele que pecou para que ele nascesse assim? Essa é uma pergunta, me parece que meio tola. Ela é meio tola, por quê? Eu entendo a pergunta dos pais, mas eu não consigo entender do filho. Então existem duas alternativas, dois pensamentos. Primeiro, uma criança pode pecar desde o ventre para que ela possa sofrer um problema na hora do nascimento. Segundo pensamento é que os judeus acreditavam que existia vida antes. Então o garoto na outra vida pecou para nascer assim. E agora presta atenção nisso aqui, que isso aqui vai explicar algumas coisas para você. Jesus falou assim: foi isso não. Não foi nem o pai e nem foi ele. Tem um objetivo claro para esse garoto ter nascido assim. Porque você não entende, nem eu entendia, mas Deus tem caminhos que eu desconheço. Deus tem mistérios que eu desconheço. Lembra que João está escrevendo que tudo que apontar que Jesus é Deus? O garoto, aquele garoto cego de nascença, pastor Marcelo, ele dá a mão, ele vai ligar ao Deus Criador de Gênesis com o Jesus Criador ali agora. Ele dá a mão. Ele dá a mão. Como? É só você fazer igual uma célula. Liga Adão ao Criador, ao garoto cego, a Jesus, que é igual a Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. O que é o planeta Terra? No princípio, foi pregado aqui ontem, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A teologia clássica, que é a teologia, que é a linha teológica que essa igreja crê, acredita que primeiro houve uma criação, depois um cataclisma, que essa terra afundou no cataclisma, ok? E depois Deus faz uma recriação, porque Isaías vai dizer que Deus não criou a terra para ser um caos. Mas presta atenção, quando a terra cria o caos, o que tem sobre a terra agora, sobre o planeta? Água. É a água que está sobre o planeta. Por que a água está sobre o planeta e o Espírito está sobre a água, mas a terra está aqui embaixo? Por quê? Porque de determinada forma a água está protegendo o planeta. A água está protegendo o planeta da mesma maneira que você, quando foi gerado no ventre da sua mãe, foi guardado por água. O que não fez você morrer aí dentro da barriga da sua mãe foi a água que protegeu você, o líquido amniótico, que tem hora que é salgado, que tem hora que tem doce, dependendo da comida que a mãe ingerir.
Da mesma maneira que o seu cérebro, o órgão que consome 700 calorias por dia, muita gordura, aonde o maior fluxo sanguíneo está nele, porque é ele que controla todo o funcionamento do seu corpo. E onde está o cérebro? O cérebro está dentro da caixa craniana, mas não encosta no crânio, você sabe disso? Seu cérebro não encosta no osso. Seu cérebro é um órgão, aleluia, que está dentro d'água, porque a água protege o cérebro de se machucar, como a água no início do planeta protegia o planeta. Quando Deus foi recriar, Ele chama a terra de dentro da água. Então a água é revelada, o planeta revela-se dentro da água, mas dentro da terra havia o homem. Então a água guarda o planeta, que o planeta guarda o homem, porque o homem traz a imagem do humano, o homem traz a imagem do terreno para trazer a imagem do divino. Deus o Criador, Deus o Criador, Deus o Criador, aleluia. Depois ele foi tudo, ele disse: haja, 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 haja. Mas chega um momento que ele fala assim: ei, aquele que nos adorava, aquele alcinete da perfeição, foi embora, deu ruim, e agora eu vou criar a obra mais excelente. Por quê? Presta atenção nisso. O que é o planeta? O planeta é o santuário do eterno. O planeta é santuário do eterno. Por isso que os querubins disseram: toda a terra está cheia da sua glória. Uma noite anuncia, aleluia, a uma outra noite. Irmão, você faz ideia do que é isso, irmão? Esse planeta desse tamanho, irmãos, ele paira sobre o nada. Você sabe a quantos quilômetros a terra está rodando em torno do seu eixo? A maioria de nós aqui, quando a gente fala assim: rapaz, eu corri muito para chegar, 150 km por hora. Sabe quantos quilômetros que o planeta está girando? 1.370 km por hora. Ele está rodando a 1.370 km. Ninguém percebe nada. Se o planeta se desviasse um pouquinho para perto do Sol, pegava fogo. Se afastasse um pouquinho, ele seria congelado. Deus coordena esse negócio todo. Deus, ele coordena. Ei, aleluia. Então quando ele constrói o planeta, ele constrói a cachoeira, ele constrói as matas, ei, aleluia, ele constrói, aleluia, tudo isso. Isso é um grande santuário. Todo o planeta, ele é um grande santuário. Oh glória. Todo o planeta é um grande santuário. Toda a terra está cheia da sua glória. E qual é a profecia? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória que já existe. E vai chegar um dia para você levantar dessa cadeira e da glória, que céus e terra se juntarão numa coisa só para adorar. Anjos junto conosco, nós glorificados adoraremos ao nome do Senhor. E a boa notícia: a DRB vai estar lá para glorificar Ele. Mas o que todo templo tem, irmão, na antiguidade todo templo tem a imagem do seu Deus. E Deus disse: eu vou colocar a minha imagem no santuário. E ele constrói, ele pega o barro, e ele pega o barro e modela o barro. Ali está entendendo? Ele modela o barro, ele modela o barro e faz de uma coisa tão louca que a gente é, irmão. Ele faz a gente de uma forma tão louca que, se pegar as suas artérias, veias e capilares e esticar em linha reta, dá 2 voltas no planeta. Tudo isso está dentro de você. É poderoso demais esse negócio. Mas ele pega o boneco, e o boneco não tem nada. Ele é bonito, ele é belo, ele é perfeito, mas ele não tem nada. Aí o Criador, aleluia, ele já traz a imagem do terreno, agora trará a imagem do divino. E quando ele sopra, eu quero dizer uma coisa boa para você: você não é um corpo que tem espírito, alma e espírito. Você não pode falar que você é corpo, alma e espírito, porque seu corpo morre e depois, irmão, nem poeira sobra. Você não é um corpo que teve questões almáticas de pensamento dentro dele,
e um espírito. Não, nós somos um espírito que é dotado de corpo. Eu sou maior por dentro do que eu apareço por fora. Então o Criador cria o boneco, e Adão se levanta, e Deus disse: domina sobre tudo. Mas agora chega a vez de Jesus, e um boneco está com defeito. Um boneco não tem olho. O boneco não tem olho. O boneco não enxerga. E Jesus olha para eles: eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Eu vou mostrar para vocês quem eu sou. O que o Pai fez mesmo? Ele pega o planeta e molda o planeta, molda o homem com barro, e ele, aleluia, ele vai moldar o boneco e depois soprar no boneco. Aí o que Jesus vai fazer? Ele vai cuspir água, a sua água, a parte dele, ele cospe na terra e ele faz barro. Ele faz barro e bota no boneco defeituoso. Exatamente como o pai, ele viu o pai fazendo, criando o boneco, ele agora está consertando o boneco. Ele conserta o boneco. Ele conserta o boneco. Mas ele poderia simplesmente dizer assim: Efatá, abra-se. Mas ele fala assim: não, vai até o tanque de Siloé e procure água. Procure água, porque como a água, o planeta estava na água e o homem saiu do planeta, a água revelou o boneco. Agora vai no tanque de Siloé, que quando ele se lava, os olhos se abrem. Os olhos se abrem e todo mundo tem que dizer: como Deus criou lá, ele cria aqui. Oh glória! Como ele fez lá, ele faz aqui. Pelo amor de Deus, irmão, aleluia! Como o Pai fez lá, eu faço aqui. E ele vai dizer: eu e o Pai somos um só. Obrigado. Ele quer mostrar. E o que sustenta essa igreja? Agora veja bem, irmão. Presta atenção no que João está fazendo. Ele está passando por isso. E quando ele começa a escrever, o que Jesus faz? Jesus vai ser batizado por João. E Jesus começa seu ministério nas águas. A sua vida pública começa nas águas. Mas as águas de João são águas de morte. Porque quem batiza, quem é batizado morre. Batismo não é lavagem, batismo é morte. Você morre uma velha criatura e surge outra. Olha que doideira. João começa mostrando Jesus sendo batizado pelo Batista. E como é que ele termina o livro dele? Jesus sendo crucificado. Agora ele crucificado, ele está lá. O que mata na crucificação? O que mata na crucificação é a asfixia. Porque a pessoa fica pendurada. O pulmão começa a pressionar o coração. O peso do corpo pendurado, aquilo começa a pressionar. E o pulmão não consegue mais inflar. Lembre-se que ele está pregado não na palma da mão, ele está pregado no pulso. Porque quando fala na mão do hebraico, está no pulso. Lembre-se que no pulso existem terminações nervosas. Então ele está furado aqui, ele está furado nos pés, então ele está pendurado na frente e ele não consegue mais respirar. E quando ele está... e ele quer respirar, ele tem que fazer força onde? Ele tem que fazer força aqui no pulso. Só que quando ele faz força no pulso, ele começa a tomar choque e doer. E ele não sabe o que dói mais, se dói aqui a mão ou se não consegue respirar. E ele vai lutando. Não é porque simplesmente, irmão, ele está simplesmente sangrando. É porque sobre ele está o pecado, desde Adão. Todo o pecado, meu Deus, todo o peso de pecado de Adão até aquele momento. E todo o pecado de aqueles que iriam nascer pela eternidade à frente estava sobre ele, o esmagando, o pressionando. E ele está com sede. E os miseráveis dão vinagre para ele, e ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani, por que o Senhor me desamparou nessa hora que eu estou sozinho? Porque o pai não poderia olhar não para o filho, mas para o pecado que foi assumido naquela hora, e ele tem que deixar ele sozinho. E Jesus, irmão, vai fazer uma coisa, e ele vai dizer: Pai, está consumado, a obra está feita, e nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Eia. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele, a terremoto, o véu do templo com 2 metros de espessura, ele é rasgado, irmão. Tenta rasgar, irmãos, uma Bíblia dessa que você não consegue. Imagine um véu, irmão, com 2 metros de espessura. Não dá para rasgar não, mas rasgou, irmão. Rasgou, irmão, rasgou. Rasgou, a natureza gemeu, porque o Criador entregou a sua vida. Por quê? Porque, irmãos, o tolo do diabo, irmão, o tolo do diabo quis festejar, matar. A morte tentou engolir uma coisa maior do que ela poderia engolir, irmão. Mas eles não entendiam, irmão, que Jesus tinha dito: ninguém me mata, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou para depois tornar a tomá-la. Irmão, oh, irmão, essa é uma boa palavra, irmão. Ninguém toma a minha vida, não. Não é chicote, não é nada disso, não é cruz, não é nada disso. Eu entrego na mão. Os soldados romanos, por causa do eclipse, eles não poderiam deixar o camarada na cruz de sexta para sábado na virada da tarde. Então eles correm para quebrar a canela do crucificado, para morrer de hemorragia. E quebra da direita, quebra o da esquerda. E quando ele vai quebrar de Jesus, ele está morto. Ele está morto, não precisa quebrar, para se cumprir o que diz Salmo capítulo de número 22, nenhum dos seus ossos foi quebrado, porque aquilo que foi falado a teu respeito vai se cumprir. Todas as boas promessas ditas a essa igreja vão se cumprir. Ou cumpre nessa geração ou na próxima, mas vai se cumprir. Veio se cumprindo até hoje, aleluia, oh glória, oh glória, oh glória. Pregue a minha palavra, pregue a minha palavra, pregue a minha palavra que eu vou confirmar. Pregue a minha palavra que eu vou confirmar. E há 98 anos que ela está sendo confirmada. E eu quero falar para alguém ficar de pé nessa cadeira e dizer: e ela continuará sendo confirmada enquanto Jesus for o centro da igreja. Mas o centurião vai dizer assim: certifique-se de que ele está morto. E o camarada vai pegar uma lança. Você já viu que Mateus não fala disso, Marcos não fala disso, nem Lucas fala disso? Apenas João vai dizer que quando vaza ele do lado, ele vai derramar sangue, 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 sangue. O sangue está indo, sangue, 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 sangue carmesim, sangue que purifica. A minha alma lava Salvador, aleluia, no seu sangue puro, carmesim, sangue, sangue, sangue. Mas chega uma hora que eles não conseguem entender que água começa a sair do seu lado. Água, 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 água. Oh glória, alguém me entendeu aí, irmão? Águas saem dele, águas saem dele. Por quê? Porque João quer mostrar para mim e para o pastor Marcelo que o ministério de Jesus começou nas águas da morte, passou na morte pelo sangue, mas agora a água que está trazendo é água de vida, é água do Espírito Santo, é a água do Espírito Santo, é a água do Espírito Santo que é derramada sobre essa igreja nessa noite. Regabahas, Chemahas, Inaracandaraia. Quem dá glória, irmão. Quem é do glória da glória aqui, irmão. Quem é do aleluia da aleluia. Eu quero ver 30 segundos essa igreja glorificando a Jesus. Eu quero ver 30 segundos essa igreja adorando a Jesus. Eu quero ver este povo adorando ao Jesus das águas.
Pode tocar, aleluia, aleluia. O Evangelho de João, o Evangelho de João, em todos os seus capítulos tem água, todos eles. E é disso aqui que se desenvolve a teologia das águas no Evangelho de João. E eu poderia falar tanto para vocês aqui, mas eu preciso passar o microfone para o pastor Marcelo para terminar. Deixa eu só pincelar para você. Nós saímos de dentro do planeta. E aquilo que acontece no planeta, irmãos, é muito semelhante do que aquilo que acontece no nosso corpo. A superfície do planeta, irmãos, é feita de 70% de água. Um bebê, quando nasce, ele tem 70% de água na sua composição corporal. Você já se perguntou, irmãos? A pessoa fala assim: o planeta é o planeta das águas. Mas as águas, elas cobrem a superfície do planeta. O nosso planeta, irmãos, tem 6.370 quilômetros. 6.370 quilômetros da superfície até o centro. E o ponto mais profundo do mar tem 11.000 metros. Então quer dizer que tem muito mais planeta por baixo do mar do que a gente pensa. Porque eu e você, irmãos, somos mais por dentro do que nós somos por fora. Ok? Você já parou para pensar por que, irmãos, que as águas do planeta, irmãos, elas são salgadas? As águas do planeta, elas são salgadas não simplesmente para preservar o planeta. É porque as águas salgadas, elas são mais densas. E porque elas são densas, isso aqui é importante, elas se movimentam. Elas se movimentam. Me ajuda aí, irmãos, eu já termino. Pega a sua mão. As águas do planeta faz assim, irmão, se movimentam. Elas estão em movimento. Você vê, o mar não para, irmão. O mar está em movimento. Por que ele está em movimento? Sabe por quê? Porque esse ciclo de águas, ele impede que as águas do polo se congelem. Então ela pega a água fria do polo, dos polos, traz para os trópicos para resfriar o trópico, e pega a água quente do trópico e leva para o polo para trazer equilíbrio. É águas que se movimentam que traz equilíbrio. É igualzinho a sua vida e a minha vida. Na minha vida e na sua vida, as águas, elas estão se movimentando. Se as águas estivessem paradas, a sua vida morria. Porque se nada acontecer na sua vida, se preocupe. Mas quando tem uma luta de vez em quando, irmãos, oh glória, quando tem uma luta de vez em quando, irmãos, é a água subindo para lá, é a água descendo para cá, aleluia, ela está movimentando. Quem passa pela batalha é quem tem testemunho para contar, aleluia, é quem passa nas tempestades, é que vê o Cristo andando sobre as águas, irmãos, é quem passa no problema, é que pode dizer e afirmar: até aqui me ajudou o Senhor, e Ele tem me sustentado. O inimigo pelejou contra a minha vida, mas eu estou de pé. Águas, toca a vaso comigo. Águas, 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 movimento de águas, movimento de águas, movimento de águas, movimento de águas. E eu quero declarar profeticamente, Jesus, sobre a DRB: águas se movimentarão, águas se movimentarão, águas de cima e águas de baixo. Haverá movimento de águas do Espírito nessa igreja. Não haverá águas paradas, mas águas vivas neste ambiente, águas vivas nesse ambiente, movimento de águas do Espírito, movimento das águas do Espírito Santo. Quando o sol aquece demais o planeta, o que as águas fazem? O mar evapora, as águas saem do estado líquido, vão para o gasoso, sobem para a atmosfera, condensam e vão decriptar sobre o planeta. Elas saem de baixo, embaixo ela está quente.
Então ele libera algo da terra e sobe para o céu. E quando chega no céu, ela condensa, e a água lá de cima descendo, ela é fria, e ela refrigera o planeta. Ela refrigera o planeta. Mas entenda, o que é a chuva? A chuva nada mais é do que a água que a terra mandou para cima. Deus, quando criou o planeta, presta atenção nisso, ministra sobre a oferta, Ele criou e diz lá, que Ele colocou toda a árvore verde que está sobre o planeta. Mas no capítulo 2 vai dizer que não tinha dado fruto, nada tinha nascido. Por quê? Porque não tinha havido chuva. E o que é a chuva? É algo que sai da terra, que vai para o céu. Depois o céu manda para a terra e faz aquilo que está escondido subir. Isso quer dizer que tem bênção na sua vida, que já é sua, está escondida. Ela está esperando que algo saia da terra e vá para o céu, para que o céu dê ordem, para que ela se manifeste. Tem promessas escondidas nessa igreja, esperando um movimento da terra. Cadê o movimento da terra? Cadê o movimento da terra? Cadê o movimento da DRB? Cadê o movimento da DRB? Cadê o movimento da DRB? Eu fiz de propósito, pastor. Você sabe que eu já tenho até coleção, né? Lá, eu já tenho uma porção lá. O obreiro trouxe. Ele está falando, ele deve estar assim. Ele deve estar chateado. Ele não usou a toalha. Não, porque eu queria te mostrar. Lembra que eu falei que quando o sol esquenta demais o planeta libera, o mar libera água para poder voltar e refrescar? É a mesma coisa com o seu corpo. O que é o suor? Começou a esquentar demais o seu corpo. Seu corpo começou a esquentar demais. Ele vai entender que ele vai entrar em colapso. Então ele começa a liberar águas interiores. Águas interiores vêm para a pele para refrescar, para refrigerar, para refrigerar seu corpo, para seu corpo não entrar em colapso. É a mesma coisa da ação do Espírito Santo. Quando a luta está quente demais, quando a luta está quente demais, aquele que refrigera a minha alma, aquele que me leva às águas tranquilas, eia, as águas do interior, elas vêm. Você já viu, irmão? Você já viu uma foto de dentro do furacão? O furacão está destruindo tudo por dentro, mas dentro dele, irmão, tudo é sereno. Permita dar um exemplo só. Não é soberba, não. É só para dar um exemplo. Eu andei num trem bala, 300 km por hora. Aí quando você olha assim perto, você não vê nada. Essa distância aqui você não vê nada, só vê um borrão. O outro trem passa assim, você não vê nada. Mas lá dentro, irmão, tu pega uma garrafa d'água lá na lanchonete e você sai andando. Ou seja, eu andando dentro do trem, irmãos, eu estou a 310 km em relação àquilo que está lá fora. O couro está comendo lá fora, mas aqui dentro, irmão, estou na tranquilidade. É assim, irmãos, aquele que serve ao Espírito Santo. O couro está comendo aqui fora, irmão. Ai, meu Deus, a minha cabeça está que é muito problema, mas aqui dentro, aquele que mora aqui dentro. Aí, irmão, essa é uma boa palavra para a gente ficar de pé. Essa banda bonita tocar. Aquele que está aqui dentro acalma a minha alma. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Aleluia. É Ele que cuidou dessa igreja, é Ele que vai continuar cuidando. É o dono das águas, as águas que se movimentam.
o seu irmão aí, irmão. Dê a mão ao seu irmão, a gente faz uma oração. Passa para o pastor Marcelo. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão ao seu irmão. Dê a mão ao seu irmão. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão ao seu irmão. Dê a mão ao seu irmão. Oh, glória, aleluia. Olha para ele agora. O segredo de ter chegado até aqui é o mesmo segredo que vai te levar até o futuro. Unidade, unidade, unidade. Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Agora você não vai orar por você, você vai orar pelo seu irmão agora. Você vai clamar, porque águas vão se mover agora. O Espírito que está em você vai testificar com o Espírito que está com ele. Abra sua boca, DRB. Comece a orar agora. Pessoal do louvor, sobe para cantar. Aleluia. Comece a clamar agora, DRB. Águas vão se movimentar. Águas vão se movimentar. Águas vão se movimentar. Move as águas do Espírito Santo. Move as águas dessa igreja. Move as águas, Senhor Deus, no meio desse povo. Oh, Senhor. Oh, Espírito Santo, sustenta essa casa, sustenta meu irmão, sustenta a tua igreja. Pai, eu quero te pedir, dá um sinal nessa noite da tua presença, dá um sinal com a tua glória, dá um sinal com a tua manifestação, Senhor. Presta atenção, irmão, solte a mão dele, solte a mão dele. Mãos assim recebem, mãos assim abençoam, mãos assim adoram. Por que adoram? Mãos ao alto, rendido, rendido. Assim eu peço, assim eu abençoo, assim eu adoro. 30 segundos, irmão, 30 segundos, não vai se ouvir. Queria pedir ao pessoal, não ande, não se movimente. 30 segundos e a gente sela. Sela. Nós estamos entrando no segundo semestre e tu vai ter o melhor final de ano da tua vida. Águas vão se movimentar esse segundo semestre. Vai haver uma enxurrada de salvação nesse ministério. Vai haver fluxo de milagre. Vai haver fluxo de vida. Vai haver fluxo de vida. E durante 30 segundos eu conto 3. E você não vai fazer outra coisa a não ser glória, aleluia, e é de língua. E eu digo assim, irmão, quem é do glória, da glória. Quem é do aleluia, da aleluia. E quem é de língua estranha, fala em línguas. Porque, irmãos, a glória sobe e a glória desce. A glória sobe e a glória desce. A glória sobe e a glória desce. É 1, a DRB, é tempo de milagre. É 2, o movimento do Espírito está aqui. 3,